Vamos falar em holding, pô, tela em branco, não sabemos nada. Vamos lembrar de governança corporativa. O que a governança corporativa vai nos dar? O cenário. É aqui que nós vamos começar a desenhar. O nosso cliente vai começar a nos falar: doutora, eu tenho o medo que os riscos da minha operação atinjam os bens pessoais que eu adquiri depois de muito trabalho. Pô, maravilha, desenhamos isso, colocamos o nome da empresa, qual é a contingência civil, trabalhista, tributário, blá, blá, blá. E ele deixa bem claro que ele tem medo que os riscos da operação ultrapasse a pessoa jurídica e chegue nos imóveis. Por isso que eu já coloco como segundo fundamento a desconsideração da personalidade jurídica. Uma vez que ele entendeu isso, a gente começa a solucionar o problema dele. Seu Chico, é o seguinte, eu tenho que pegar esses imóveis e tenho que aplicar o conceito do distanciamento. Como é que eu faço isso? O senhor constitui a sua holding patrimonial. Fundamento número 3, o senhor forma capital social com bens imóveis. Legal, seu Chico não é mais dono dos imóveis. Quem é dono dos imóveis são as pessoas, é a pessoa jurídica. O seu Chico ele é dono das participações da empresa operacional e o seu Chico é dono das participações da empresa patrimonial. Resolveu? Não muito. Por quê? Porque os riscos podem ultrapassar a empresa operacional, não pega mais os imóveis, mas pega as cotas da empresa que recebeu os imóveis. Aí a gente está sugerindo o passo número 4, que é a doação das participações societárias da holding patrimonial. E essa doação tem que ser acompanhada de usufruto. Deu para acompanhar de forma mais tranquila com esse item 1, 2, 3, 4 e 5? Então vamos dar uma avançadinha, já vamos pegar o que o Emerson falou e vamos ver o item 6, tá? E o 7. Turma, então a gente chegou no momento que o Chico tem participações societárias da empresa operacional, participações societárias da empresa patrimonial. O que o Chico vai fazer? Chico vai constituir, então vamos lá, né? Só para nosso mapinha. Governança corporativa. 2, desconsideração da personalidade jurídica. 3, formação de capital social. Já vimos a formação de capital social com bens imóveis, empresa patrimonial. Agora a gente vai ver a formação de capital social com dinheiro. Estamos falando da holding familiar. Como é que funciona a holding familiar? A gente constitui ela. Se é uma holding, já estamos dizendo que é uma holding, né? Estamos adiantando. A gente sabe que o objeto social dessa empresa é participar de outras empresas, comprar, vender participações societárias. O capital social dessa empresa é constituída em dinheiro. Por exemplo, 100 mil reais. Tudo jóia? Então, aqui nesse momento, eu estou constituindo. Dei entrada na junta comercial, veio o contrato registrado, tenho o CNPJ. Na primeira alteração contratual, o que a gente vai fazer? Então, na primeira alteração, o Chico vai sair da empresa. Quem é que vai entrar? Os herdeiros do Chico. Chico vai fazer uma doação, que é o nosso item 4, doação. E o nosso item 5 é o usufruto. Muito bem. O que Chico fez, então? Chico pegou a sua holding familiar, doou para os netos e se reservou o usufruto. Holding familiar que era de Chico. Chico fez na primeira alteração contratual, Chico fez a doação dessa holding familiar para os seus netos, fez a doação com incomunicabilidade, fez a doação com reversão e reservou para si e para a Dona Maria o usufruto dessa holding familiar. O que nós vamos fazer com essa holding familiar? A gente lembra que essa holding familiar foi constituída com um capital social em dinheiro, 100 mil reais. O que a holding familiar faz? Pega esse dinheiro e se torna sócia
da holding patrimonial. Então, a gente agora está apresentando para vocês o item 6, compra de participações societárias. Quando a holding familiar ela se torna sócia da holding patrimonial, a holding patrimonial pode fazer uma, item 7, distribuição de lucros desproporcional. Quem tem 1% leva 99%, quem tem 99% leva 1% do lucro. O que a holding familiar faz com o lucro recebido? Continua comprando as participações de Chico. Essa é a jogada para não pagar o ITCMD. Essa é a mescla que nós vamos fazer com a ideia do Emerson. Então, assim, nós vamos doar parte e vamos comprar parte? Não, a gente vai doar 100% da holding familiar e a holding familiar vai comprar 100% do patrimônio do fundador. Essa é a jogada para não pagar o ITCMD. A gente vai ver esse quebra-cabeças mais montado, mas agora para a gente conseguir ir para o quebra-cabeça, vamos ter que ir para as pecinhas, tá, turma? Essa é a má notícia. Então, via de regra, eu vou criar duas empresas, né, vamos dizer assim, em uma situação eu vou ter que criar as duas. Eu crio a patrimonial e já crio a familiar. A gente sabe, pelo perfil do cliente, tá? Quando que vai ter a holding familiar, quando que não vai ter a holding familiar. Por isso, teve alunos meus que perderam negócios, porque ficaram aficionados no 6 e no 7. Eu perguntei se necessariamente cria uma empresa, eu já crio a outra também. É que assim, o necessariamente é complicado. O caso que eu vou te dizer era assim, o patrimônio do cliente não era tão grande. Tá? Então vamos colocar aqui, não lembro que os valores eram do Rio de Janeiro, um patrimônio até 10 milhões de reais, tá? Um patrimônio até 10 milhões de reais, colocando na alíquota de 8%, dá 800 mil reais. O patrimônio não chegava a 10 milhões, como perdoa, acho que era um patrimônio de 4 a 5 milhões de reais. O que o meu aluno ele sugeriu? Ele sugeriu que se fizesse uma holding patrimonial e também fizesse uma holding familiar. Só que no caso dele, a gente podia ter parado no item 5. Não precisava ter duas. Quando a gente colocou a segunda estrutura, a nossa solução ficou muito caro para o patrimônio dele. Tá? Então, olha que interessante. No Rio de Janeiro, a gente tem alíquotas progressivas. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 e 8. Veio no bom sentido o macaco velho aqui, né? Ele falou, Renatão, não fecha o negócio com o cara, não, ele quer fazer, mas algo não fecha. O que a gente fez? 8% sobre 5 milhões, sei lá quanto é que dá, 400 mil reais? O que a gente fez, tá? A gente integralizou os bens imóveis e a gente sabia que o valor do patrimônio era 5 milhões. Só que o que acontece? As alíquotas são regressivas, a gente não doou a empresa de uma vez só. Se eu dou 100% das cotas, eu estou encaixado na alíquota de 8%. O que a gente fez? Pegamos parâmetros e fomos começando a fazer doações homeopáticas para se enquadrar na alíquota de 4%. Qual foi a conta? Em 7 anos, a gente doando 100% dividido por 7, a gente se enquadrou na alíquota de 4%. Reduzimos pela metade. E não precisamos trabalhar com duas empresas, duas contabilidades, uma vai ter equivalência patrimonial, é um pouco mais cara. Então, começou a pergunta assim, então necessariamente nós vamos ter duas empresas? Aí eu me assustei já, traumatizado, porque depois que eu percebi que esse cara estava querendo sempre empurrar duas empresas, claro, é o mais legal de fazer, é o mais divertido, a gente está louco para aprender, né? Mas esse é o modelo completo. A gente consegue atender o cliente indo até o 5. O que é o 5? Faz a holding patrimonial e doa a holding patrimonial. Quando a gente for demonstrar para o cliente, mesmo tu sabendo que o patrimônio é de 500 milhões de reais. Por quê? É um outro problema que os alunos estão passando. Goiás, tá? Goiás, na legislação de Goiás está escrito assim, pegar um pouco o Emerson, a colaboração do Emerson. O filho vai comprar do pai com pagamentos futuros. Lembra, Emerson, que falou isso? Gilberto é de Goiás. Irmão, Goiás é o inferno fiscal do ITCMD no Brasil. O que a legislação de Goiás fala sobre compras de filhos de patrimônio de pai com pagamento futuro? Considera doação, Emerson. Tá escrito na lei, cara.
Se o filho comprar o patrimônio do pai e pagar com patrimônio, com lucros futuros ou com resultado futuro advindos da compra, a legislação de Goiás considera doação, me dá o ITCMD. Bacana trabalhar aí, tá? Santa Catarina não tem isso, Emerson. Isso daí, nesse caso, foge um pouco dessa análise de eventualmente vender uma parte e a outra doar para, digamos, Goiás. Não, lá a gente faz essa situação, só que tem que tomar alguns cuidados, tá? Então, o que nós não vamos fazer? Quando a holding familiar comprar a holding patrimonial, não vai estar no contrato que vai pagar com resultados futuros. Pode até pagar com lucros futuros, mas não vai estar escrito. Colocaria que, por exemplo, iria pagar a um longo prazo, mas não diria que é proveniente dos lucros. É um pagamento futuro sem vincular os lucros. Mais ou menos assim, tem um acordo de sócios, tá? Aí tem que desenhar para tu conseguir entender, tá, Emerson? Porque nós ainda estamos vendo um modelinho simplificado, vai ter mais empresas, tá, Maria Lúcia? Então, assim, eu posso parar no item 6 e aí daí eu não crio a familiar para não distribuir lucros. Eu só vou proteger. Pode parar no item 5, tá? Tá, até no usufruto. Isso. Crio, distribuo, passo para os filhos. Acabou. É o modelo mais simplificado. O pai tem imóveis, colocou na empresa, pegou esses imóveis, pegou essa empresa, doou para os filhos. Como é que funciona no Pernambuco e em São Paulo, que tem gente aí, tá? Vamos supor 2 exemplos, tá? Cenário Goiás, cenário São Paulo. Cenário São Paulo, eu tenho um apartamento que vale 10 milhões de reais. Se eu for vender ele, alguém paga 10 milhões, está anunciado na OLX algum imóvel semelhante por 10 milhões. Só que eu comprei ele lá em 95 no lançamento, paguei 100 mil reais. Se eu bato as botas hoje e vai para inventário o apartamento, qual é a base de cálculo do ITCMD lá em São Paulo? 10 milhões de reais. 10 milhões. Tá? Só que se lá em São Paulo eu pego esse imóvel, transfiro para uma pessoa jurídica pelo valor de 100 mil e morro, e eu vou transferir não mais o imóvel, transfiro agora as cotas da empresa que recebeu o imóvel, em São Paulo, a base de cálculo TCMD é o PL, o patrimônio líquido. Não vai ser o valor de mercado. Por isso que eu falo que em São Paulo é paraíso fiscal do TCMD. É em São Paulo, Maria Lúcia? Uhum. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que é mais fácil trabalhar aí. O lado ruim, a solução que a gente lucra mais é mais difícil de aplicar aí, porque não tem tanta necessidade. Lá em Goiás, como é que funciona? Eu pego esse imóvel, coloco dentro da pessoa jurídica e vou doar à pessoa jurídica. Pouco importa. A Fazenda de Goiás, que é o quê? Valor de mercado dessa empresa. Pouco importa se o valor nominal das cotas é 100 mil ou não. Tá, galera? Essa é a grande discussão do... Aliás, não é que é a grande discussão do momento, é a grande certeza. A base de cálculo do ITCMD, quando o objeto que está sendo transferido, seja causa-morte, seja doação, é cotas de empresa ou ações, operacional ou holding, valor de mercado, na grande maioria dos estados. São Paulo e Pernambuco são as exceções. Maravilha? Qual que é a discussão do momento? Agora sim, é como é que se chega no valor de mercado. Santa Catarina, por exemplo, olha que interessante. Vamos supor que eu tenho 10 imóveis e os imóveis são apartamentos, nenhum está alugado, tá? Esses imóveis valem cada um 1 milhão de reais, somados valem 10 milhões de reais, minha empresa vale 10 milhões de reais. Como é que é, então, o valor de uma holding patrimonial calculado pelos critérios do Estado da Fazenda de Santa Catarina? Leva os ativos a valor de mercado e soma. Atravessei a fronteira, estou no Rio Grande do Sul, agora em Torres, bem pertinho. Aí, desses 10 apartamentos que eu tenho, lá em Torres, tá? Lá no Rio Grande do Sul, não é mais aqui em Santa Catarina, 2 desses apartamentos estão alugados. Eu peguei esses apartamentos, coloquei dentro da empresa, agora eu tenho cotas da empresa. Essa empresa tem 8 imóveis que estão parados e 2 imóveis que estão alugados. Alugados estão gerando receita. Alugados têm geração de caixa, tem fluxo de caixa. Como é que Rio Grande do Sul exige que a gente valore as empresas? De acordo com as normas brasileiras de contabilidade.
valuation, fluxo de caixa descontado pelos 5 anos, comparar com empresa similar. Então, se eu pegar uma empresa com aluguel em Santa Catarina, uma empresa com um apartamento com aluguel, uma empresa com um apartamento com aluguel no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina é o valor de mercado desses imóveis, no Rio Grande do Sul é conforme os critérios e as metodologias de valoração dos ativos intangíveis, marca, carteira de clientes, tudo bem diferente um do outro. Então, a pergunta, Maria Lúcia, necessariamente são duas empresas, são dois CNPJs? Não, a gente vai ter um CNPJ que é a empresa operacional, estamos estudando um outro CNPJ que é a holding patrimonial e estamos apresentando para vocês mais um CNPJ que é a holding familiar. Acho que de governança corporativa deu, né? Estamos tranquilos, avançamos bastante, falamos de um monte de coisa.